também ali, a gente tem uma programação bastante interessante neste momento aqui com o tema Ferrovias. Então, eu gostaria, antes de tudo, informá-los que, por gentileza, eu peço que as perguntas sejam feitas por escrito, colocando o seu nome, identificando o painelista do qual queira fazer a pergunta, e depois pode erguer o braço. Nosso apoio aqui, as meninas estão aqui ao lado, as recepcionistas, e a gente pega a pergunta e já encaminha ao moderador deste tema. Então, para tomar o seu lugar aqui no palco, eu gostaria de convidar os painelistas, o moderador, queria convidar o presidente da Ferroeste aqui, o André Luiz Gonçalves, por favor. Também para tomar os seus lugares aqui, falando sobre o tema potencial de ferrovias, o engenheiro Federico Augusto Olmedo Ramírez. Também convido, falando sobre Ferroeste, o engenheiro Luiz Fagundes. E para falar também sobre o corredor bioceânico de Capricórnio, o economista Bernardo Figueiredo. E já na sequência eu passo a palavra ao moderador. Vamos lá? Bom dia a todos. Obrigado, Bruce. Bom dia a todos que nos assistem pela internet. Estamos aqui no painel 3, Modal Ferrovias. Inicialmente, na minha pessoa, gostaria de agradecer ao senhor Danilo Vendrúsculo pela liderança, pela iniciativa de construir este fórum, e também a toda a comissão organizadora, que tem nos assessorado e tem sido muito gentil aqui na recepção na cidade de Foz do Iguaçu para este evento. Queria lembrar a todos, e já foi falado aqui muitas vezes, mas aqui é um fórum permanente. Então aqui não é o fim dessa discussão, mas talvez o começo de uma transformação logística que, durante aqui a nossa apresentação das nossas autoridades, vocês vão perceber o quanto a gente precisa avançar, especialmente no modal. Se a gente tirar um retrato hoje, um retrato de como está o modal ferroviário aqui, Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina, do paralelo 16 para baixo, a gente vai perceber que muito já se foi estudado, muito já se foi pensado, muito já se foi investido, mas pouco foi realizado. Eu acho que é importante mesmo, como foi falado aqui por um palestrante anterior, pelo Marcos, o BNDES, que traz o estudo dos corredores bioceânicos, é de 2011. E hoje nós estamos em 2022, e olhando que esses corredores continuam sendo válidos e continuam sendo importantes. Por isso, a provocação aqui, trago aqui uma provocação inicial, que os nossos palestrantes poderão ou responder, ou colocar até mais dúvidas nesse processo. Mas se a gente olhar, por exemplo, o estado do Paraná, Ferroeste, que foi concebida em 1988, terminou de construir mais ou menos em 1995, de lá para cá, 2022, a gente não construiu mais nenhum trilho novo. Bernardo, não avançamos nenhum quilômetro. Então vejam como o modal ferroviário, de certa forma, ficou esquecido. Responsabilidade de quem? Dos gestores públicos, da sociedade, setor produtivo. Eu acho que a gente precisa pensar, e esse fórum traz a união desses atores, para que a gente possa realmente construir, e basicamente é o quê? Tirar do papel e começar a materializar um investimento em infraestrutura para o modal ferroviário. Só reforçando, a gente vai trabalhar aqui com perguntas por escrito. Vocês podem ir fazendo as perguntas durante as apresentações, escrevendo as perguntas durante as apresentações, pedindo para nossas assessoras pegarem os papéis, para que a gente possa fazer esse debate ao final. Cada palestrante aqui tem um tempo médio de 20 minutos, nada muito extenso, mas que possam aí passar a sua mensagem, e também dizer que existe a tradução simultânea. Temos aqui o Federico, palestrante internacional. Então, aqueles que sentirem a necessidade, vai falar em castelhano, sentirem a necessidade de buscarem aí o equipamento de tradução simultânea, logo aqui na entrada, os aparelhos estão disponíveis a cada um de vocês. Bernardo, tem uma pergunta aqui já. Lei 14.273, Lei das Ferrovias.
nessa contextualização, a Lei de Autorização Ferroviária, ela é realmente uma nova revolução ferroviária? Você responde na tua fala, combinado? Bom, vamos lá? Vamos iniciar o painel, sem perder tempo. O primeiro palestrante de hoje é o coordenador do projeto da Nova Ferroeste, formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo, USP, possui MBA pela Ohio University, atuou na área pública no programa de parcerias do governo do Estado do Paraná. Passo a palavra, com muita honra, recebemos aqui o engenheiro Luiz Henrique Fagundes. Por favor, salve de palmas. Bom, vamos lá. Pessoal, queria primeiro agradecer através do Danilo esse convite de participar e através dele toda a organização, né? E é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês esse sonho, né? Esse é um sonho que não é de uma, duas pessoas, é um sonho que já vem de muito tempo da sociedade, que é realmente a gente ter uma solução logística. Nós percorremos uma solução logística. Isso. É isso mesmo? Beleza. Se não fosse você, meu amigo. Obrigado, viu? Vê se está melhor agora. Então, vamos lá. Nós não podemos esquecer que o Paraná é o estado mais sustentável do Brasil e um dos mais sustentáveis do mundo. Quem diz isso é a OCDE. Essa plataforma de sustentabilidade a gente seguiu desde o primeiro momento no projeto, segundo uma plataforma ESG, né? Hoje está mais conhecida essa plataforma de desenvolvimento. Naquele momento, acho que era uma onda quase que vindo. E ela já deu grandes resultados no projeto. A gente conseguiu construir um projeto hoje que, segundo parâmetros internacionais, e a gente usou uma plataforma, um framework de trabalho da CBI, que é Climate Bond Initiative, que qualifica como deve ser um projeto para emissão de títulos verdes. Esse projeto já foi auditado. Nós vamos estar publicando o resultado dessa auditoria independente através da Bureau Veritas, que identificou que realmente esse projeto é um projeto elegível para emissão de títulos verdes. Isso é muito importante, não só em termos de sociedade, mas também para a financiabilidade do projeto. Nós construímos esse traçado utilizando engenharia simultânea. Nós temos a construção do traçado junto com o estudo de impacto ambiental. Com isso, nós não só construímos um empreendimento com baixo impacto ambiental, mas conseguimos evoluir muito rapidamente no processo de licenciamento ambiental. A semana que vem, estamos iniciando o processo de auditorias públicas coordenados, liderados pelo IBAMA. Essa é uma etapa essencial, porque vai trazer para o leilão, que vai ocorrer nos próximos meses, uma segurança jurídica no ponto de vista ambiental. Essa plataforma ESG, essa maneira de condução do projeto, permitiu que a gente atingisse, dos 17 objetivos sustentáveis propostos pela OCDE, a gente consegue atingir 7. Não foi só meio ambiente que norteou o projeto. Veja, esse é um projeto que em 60 anos vai gerar 300 mil empregos. Não existe programa de inserção social mais importante do que gerar emprego. Esse é um benefício que vai trazer na geração de empregos diretos, indiretos e efeito renda. Mas o grande benefício vai vir através do ganho de produtividade do setor produtivo. Ao promover uma redução de pelo menos 30% do custo Brasil, nós vamos tornar os nossos produtos mais competitivos, nós vamos gerar caixa para investimentos adicionais, e com isso se criar um ciclo virtuoso. O grande problema do Brasil hoje é a formação bruta de capital. E se o Brasil inteiro tivesse projetos como esse, a gente estaria navegando numa situação muito diferente. Então vamos aproveitar a posição estratégica do Paraná. Veja, tudo que nós estamos discutindo de corredor, que antes de ser um corredor ou de exportação, como foi batizado esse projeto, ou um corredor econômico, ele é um corredor de desenvolvimento. Seja ele econômico, social, ambiental também, porque ele vai permitir isso.
Então vamos usar esse posicionamento geográfico do Paraná. O Paraná ele é o centro de uma circunferência de cerca de 1.000 quilômetros, onde gravita 70% do PIB da América do Sul. Nós temos que aproveitar. E tem uma característica muito interessante, né? Nós temos um setor produtivo que por metro quadrado é o mais eficiente do Brasil. E nós temos um porto que por metro quadrado também é o mais eficiente. Só que como eu vou ligar de uma maneira eficiente também esses dois polos de excelência, né? E a saída está sendo esse corredor ferroviário. Ele é um corredor que começa em Maracaju, ele se conecta com a malha oeste, portanto com a malha ferroviária já nacional, no meio do Mato Grosso do Sul. Ele desce através de Guaíra, chegando em Cascavel, de onde sai um ramal para Foz, que é um embrião para o tão comentado aqui, corredor bioceânico. Ele chega em Chapecó e vai toda essa demanda descarregar onde? No nosso porto de Paranaguá. Aqui está mais em detalhes, né? Então, aqui a gente consegue ver que, basicamente, esse projeto tem uma característica, ele poderia ser dividido em Cascavel. De Cascavel a Paranaguá, é um investimento essencial para que esse fluxo ocorra, porque nós temos que superar os dois grandes gargalos logísticos. Hoje nós temos uma malha ferroviária que conecta o oeste do Paraná até Paranaguá, limitado, os números são estimados, baseado em números da própria NTT, em 2 milhões de toneladas ano. Nós já estamos no limite, nós estamos falando de 1,5 milhão, 1,6 milhão hoje. Não. E quanto o potencial de carga só de Cascavel seria pelo menos 10 vezes mais, 15 vezes mais. Isso explica por quê. O oeste do Paraná, o que exporta, nem 5% vai de trem. Isso explica por que o Paraguai desenvolveu a terceira maior frota de barcaças. Ele se submete hoje a 30 dias mais de transit time, a um custo de ida e vinda que é maior do que se eu tivesse uma ferrovia. Ele se submete a uma insegurança logística, né? Ele se submete a utilizar um porto que, por uma questão geográfica, se encontra a 200 quilômetros de distância da costa, onde só entram barcos pequenos que vai na contramão da logística marítima. Então, esse fio condutor de desenvolvimento, ele passa de Cascavel até Paranaguá, porque eu preciso chegar no porto. O corredor oeste de exportação, a nova Ferroeste, 70% do que transita é exportação. É exportação. E o que é mais legal nisso é que existe muita carga de retorno que nem está considerado no nosso estudo por ser ele conservador. Bom, nós falamos aqui de Paraguai. O Paraguai importa por ano 120 mil containers. Isso lá pelo Prata. Graças ao esforço do terminal de contêineres de Paranaguá, hoje eles já estão fazendo 1.000 containers, ou 12 mil por ano. Isso é 10%. Então, o potencial desse corredor, ele é monumental. Ele é muito maior do que os números estão expressando, até por uma questão de conservadorismo, né? E nós temos um potencial muito grande, porque a gente vai utilizar Cascavel-Guarapuava, que é um trecho brownfield. Isso já reduz muito o impacto para o investidor. E aí de Guarapuava a Paranaguá é a chave. É a chave porque a gente supera os dois grandes gargalos logísticos da malha ferroviária no Paraná, que são as duas serras, logo depois de Guarapuava e depois a Serra do Mar, né? De Cascavel para a esquerda é captação de carga. E aí o investidor, nós vamos falar um pouquinho da modelagem para frente, ele vai decidir qual é a demanda que ele vai capturar primeiro para ele rentabilizar ao máximo os investimentos realizados. Ele pode chegar no Mato Grosso do Sul? Pode. O Mato Grosso do Sul hoje, ele tem a lavoura em torno de 3 milhões de hectares. Tem 17 milhões de hectares de pasto degradado. E o Embrapa identificou que, de pronto, ele pode converter 1,8. Ou seja, teoricamente, de imediato, Mato Grosso do Sul podia botar 50% a mais de produção. Foz, Paraguai. O porto de Paranaguá tem um depósito gigante do Paraguai, que não é usado. Olha o custo de não se ter uma solução. A gente fala muito do custo, vou fazer alguma coisa, quanto custa? Mas o que não foi feito também tem custo. E esse é um custo. Chapecó. O déficit anual só de milho para a produção de proteína animal em Santa Catarina é 5 milhões de toneladas anos.
Mais de 50% vem do Mato Grosso do Sul. Então, essa característica de Cascavel para trás é só alegria, porque é só captura de demanda. Superou o gargalo, nós podemos trazer toda essa demanda, né? Pois bem, esse projeto, tudo somado, subtraído, no final do dia está dando 1.600 quilômetros, incluindo o ramal para Chapecó. Esse vai ser o segundo maior corredor de exportação do Brasil. Gente, esse corredor tem um potencial de transportar 70% da exportação do Brasil, não estou falando do Paraná ou de Santa Catarina, estou falando do Brasil, de proteína animal de origem suína e proteína animal de origem de frango. Ele não só vai trazer matéria-prima de outras regiões, como ele vai ter condições de chegar no nosso litoral aqui em Paranaguá, aonde temos o maior terminal de contêineres refrigerados. Hoje o terminal já está investindo, desenvolvendo a expansão do número de tomadas de 3.700 para 5.000 tomadas. A revolução na proteína animal no Paraná está muito forte, principalmente depois que foi identificado como livre de febre aftosa para suínos. Isso já se materializa em alguns investimentos. Hoje nós vamos ter o maior frigorífico suíno, que é a Frimeza, na região de Assis Chateaubriand, que vai passar de 6, 7 mil cabeças dia de abate para mais 15 mil. Ele vai triplicar a produção, que demanda milho e soja, que tem que vir de algum lugar, majoritariamente Mato Grosso do Sul e depois Mato Grosso, porque isso vai estar conectado com a malha ferroviária nacional. E o Porto está preparado para isso? O Porto ele já tem investimentos sendo contratados e para serem contratados e investimentos já realizados que permitem chegar em 2030 em 100 milhões de toneladas. Que investimentos são esses? Os portos públicos eles estão já vão lançar agora o que a gente chama de moegão, né? Isso vai triplicar a capacidade de carga e descarga de grãos no Porto de Paranaguá. Vai virar uma nova pera ferroviária, que vai ser licitada também. E também nós vamos trazer piers novos. Houve aprofundamento de calado, estamos com 13,5. Já existe um projeto para fazer a concessão e adicionar mais 2 metros. O terminal de contêineres, idem, mesmo modelo. Ele está com um programa de expansão para chegar em 3,5 milhões de TEUs. Fora um terminal, uma TUP, né, de uso privado, que deverá estar em operação até 2030, que vai adicionar mais 20, 25 milhões de toneladas de movimentação. Qual é o plano de investimento? Ele vai ter que começar pelos gargalos, como a gente comentou, ele vai começar subindo a Serra do Mar, que é o trecho mais sensível do ponto de vista de engenharia, de questões ambientais. Ele foi construído um traçado, isso vale a pena, porque a gente vai falar de novo da ESG. Falamos de mobilidade urbana aqui. Ele cria uma possibilidade para o governo federal decidir se tira ou não tira os trilhos de dentro da cidade de Curitiba, que é a pior cidade em termos de segurança ferroviária. Essa é uma decisão da atual concessionária junto com o governo federal. Mas a gente abre uma janela de oportunidade para isso. Nós temos em Curitiba a pior cidade em termos de segurança ferroviária. São 6 mortes por ano, são 20 acidentes por ano. Paranaguá é a segunda. Esse CAPEX está previsto 240 milhões para eliminar as interferências urbanas. Porque senão você não chega com a carga também no porto. Não é só uma questão, vamos dizer, social, é também uma questão econômica, né? Então, com isso, a gente começa a subir a serra, também da Esperança, e repotencializa até Cascavel. Tudo somado, subtraído, isso nós vamos, junto com o material rodante, que a gente tem uma expectativa de demanda, nós vamos chegar em 14,5 bilhões de reais. Isso nós vamos transformar como uma condição, e aí eu vou explicar qual é o modelo jurídico que nós vamos perseguir no leilão. É um investimento total para chegar, vamos dizer, ter o desenho completo, nós estamos falando de 35 bilhões de reais. Mas é um projeto que não vai acontecer amanhã. Isso, infraestrutura não se faz da noite para o dia. Nós esperamos pelo menos 20 anos para ter esse desenho completo. Isso é importante ter claro. Mas com a chegada em Cascavel, nós já vamos resolver uma enorme quantidade de problemas de transporte, de logística. Perdão. Vamos voltar.
Muito bem. Qual é o modelo do leilão? O que nós vamos fazer? O que nós vamos leiloar? Hoje, a Ferroeste tem 5 contratos, sendo 1 no modelo de concessão e já 4 no modelo de autorização. Essa questão de autorização, que aí o meu amigo Bernardo vai entrar um pouco mais no detalhe, ele é muito mais transformador do que uma lei. Ele traz o modal ferroviário para o direito privado, saindo do direito público. Isso dá muita agilidade. Quando eu pego esses 5 contratos que a Ferroeste tem, e eu estou fazendo uma cessão que vai, obviamente, ter uma contraprestação do investidor. Qual é a contraprestação? O mercado vai decidir durante o leilão. Nós estamos definindo um limite mínimo. Mas esse projeto não é para acertar a conta pública. Esse projeto não é para reinvestir em alguma coisa. Esse projeto é um legado. Esse projeto, ele vai permitir um outro conceito, né? A autorização não tem bem reversível. Isso permite até a financiabilidade do projeto, porque o que acontece geralmente? Você vai pegar dinheiro, o sistema financeiro pede uma garantia. Aí você não pode dar a concessão com garantia porque é um bem da União. Aqui não, aqui o bem é do investidor. Nós no Paraná já temos nossa lei de autorização. Na verdade, foi até antes do que o ministro Tarcísio conseguiu colocar, né? Nós fizemos participação, trabalhamos direto com o Ministério da Infraestrutura, o André esteve nos Estados Unidos estudando o modelo de autorização, nós não foi tirado da cartola, né? O modelo de autorização nos Estados Unidos, ele simplesmente, da década de 80 até agora, ele dividiu por 2 a tarifa, triplicou o volume e aumentou a rentabilidade do seu patrimônio líquido. Então, livre negociação entre as partes. O mercado vai decidir o ritmo dessa nova infraestrutura. São 99 anos de contrato. Nós estamos usando a descida da Serra, que tem 137. 99 parece extenso, né? É menos que 137. Então, quais são as obrigações, né, os encargos da cessionária? Vai ter que chegar em Cascavel, que é aquele investimento que nós comentamos de 14,5 bilhões, né? E ele vai ter um tempo para decidir, eu quero ou não quero os outros ramais. Obviamente, vai querer, porque é a cereja do bolo, mas o mercado vai decidir, o mercado vai encontrar a saída para ele. Esse é o fluxo de caixa do projeto, né? Posso, eventualmente, se alguém quiser detalhar um pouquinho mais, a gente está à disposição, mas basicamente vocês veem que ele é um investimento muito intensivo, mas ele rapidamente sobe a receita, porque existe uma demanda reprimida, né? Basicamente nós estamos tirando o caminhão e botando no trem, está ali, já chega a 60 milhões. Nós estamos discutindo aqui qual modal nós vamos usar para acompanhar o crescimento do porto, em última análise, né? Resumo da história, nós estamos falando de um CAPEX obrigatório previsto de 14,5. Esse projeto traz, como um todo, uma taxa interna de retorno de 11% ao ano. Isso é uma taxa de projeto. Se ele alavancar o empreendimento, essa taxa ainda sobe, né? Não existe projeto de infraestrutura como esse no país hoje. Estamos falando em outros projetos 8, 9. Por que isso acontece? Porque tem muita demanda. É uma demanda reprimida, né? É um prazo de 99 anos, contraprestação mínima, e nesse segundo semestre nós vamos estar colocando no mercado. Antes de abrir para perguntas, eu vou pedir para passar um vídeo, e aí, André, não sei como você quer conduzir, a gente pode... Tá bom. Então, o vídeo. Existe um lugar no Brasil onde a natureza e a economia crescem juntas e geram oportunidades. Um dos estados mais sustentáveis do mundo, segundo a OCDE. Esse lugar é o Paraná. E o governo do estado abriu a concessão da nova Ferroeste.
Um projeto inovador que vai transformar o Paraná no maior hub logístico da América do Sul. Criando o segundo maior corredor de exportação do país, com 1.304 quilômetros de eficiência. Com conexão para a Malha Oeste e para a Malha Sul. Com captação de carga expressiva em uma das regiões que mais cresce no Brasil. Redução do tempo de viagem entre Cascavel e Porto de Paranaguá de 5 dias para 20 horas. Ligando municípios do Paraná, o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo, e do Mato Grosso do Sul, um dos maiores exportadores brasileiros de carne bovina. Paraná e Santa Catarina, juntos, produzem 71% da exportação de carne suína e quase 70% da exportação de carne de frango, levando essa produção à costa, além de grãos, celulose, líquidos, fertilizantes e outros containers. E os portos do Paraná já se preparam para essa revolução e possibilitando ao ramal de Foz do Iguaçu absorver a demanda de países vizinhos. Serão 9 milhões de pessoas beneficiadas, 427 cidades influenciadas diretamente e 925 indiretamente. Quem vencer a concorrência será responsável pelas obras e poderá explorar a ferrovia por 70 anos. A construção estará completa em até 10 anos, com 6 bilhões de dólares em investimentos. Tudo isso feito da forma mais moderna e sustentável possível, sem afetar unidades de conservação e comunidades. Um empreendimento elegível para a emissão de títulos verdes e que reduz a emissão de gases do efeito estufa. A nova Ferroeste une desenvolvimento econômico e sustentabilidade. É um marco na inovação logística mundial. Uma chance única de investir e crescer com o estado mais sustentável do Brasil. Nova Ferroeste e Governo do Estado do Paraná. Paraná, terra de gente que trabalha. Pessoal, esse é realmente um projeto que vai transformar uma região. Nós tivemos uma reunião com o CODESUL, com os 4 governadores. É impressionante o impacto que isso vai trazer para essa região. E acho que esse é o grande embrião que a gente está falando aqui, que é o corredor bioceânico. O mercado vai decidir o quando e como isso vai ser feito. Acho que o próximo, me parece assim, meio que natural que o próximo passo seja o Paraguai, porque é o elo que faz. Passou o rio, a coisa vai acontecer, né? O mercado está pedindo por isso há muito tempo, né? Então, a gente tem que... É uma janela de oportunidade, não só para o Brasil, mas é para a América do Sul. A gente tem que ter essa visão. E eu fiquei muito feliz em ver todas que eu assisti, todas as demandas colocadas, todas as questões que foram postas, elas estão ligadas com esse projeto. E é um projeto que, cada vez que a gente mergulha nele, a gente vê que ele está conectado com a realidade. E é por isso que a gente está tendo um feedback tão bom do mercado. A gente tem conversado com vários investidores, sejam eles operadores, construtores, investidores financeiros. Nós temos, a gente tem seguido uma plataforma completamente nova de conduzir um projeto, né? A gente tem feito várias visitas técnicas. Para vocês terem uma ideia, tem um estruturador que é o Santander, ele está aqui porque ele tem cliente, porque esse pessoal contrata um estruturador para checar o que a gente está fazendo, o trabalho, para fazer a própria modelagem. Então, isso está acontecendo, já recebemos chineses, já recebemos MRS, e estamos recebendo vários. E, inclusive, aproveito, no site www.nova-ferroeste, vocês têm todos os estudos publicados, estou falando de CAPEX, OPEX, estou falando de demanda, traçado, né? Traçado, vocês vão ver que é um trabalho, para quem é muito engenheiro, aí, é até interessante, a gente usou inteligência artificial no desenvolvimento do traçado, 35 variáveis, com foco muito grande na questão ambiental. Então, pessoal, convido todos vocês a mergulhar nesse projeto. É uma viagem, é muito legal, porque a capacidade de transformação desse projeto, ele transcende qualquer imaginação. É a única solução logística para esse país abaixo do paralelo 16. Tudo que tem sido feito nos últimos anos, em últimas décadas, é Arco Norte, Santos para cima. Observem isso, não tem nenhuma solução logística que tenha esse poder de fogo. E isso é que vai ajudar a transformar a nossa região. Muito obrigado.
Vamos lá. Luiz, quando os empresários do Oeste do Paraná sugeriram criar a Ferroeste, lá em 1989, eles imaginaram chegar com eficiência ao Porto de Paranaguá. Mas, na verdade, eles pararam em Guarapuava. Então, você veja, antes, na década de 80, isso era um sonho, né? Todo mundo desejava, queria. Hoje, como a gente não avançou, passa a ser uma necessidade. A gente precisa disso, é muito importante. E como você falou, abaixo do paralelo 16, é o que temos. Isso foi dito pelo Ministério da Infraestrutura. E aqui, quero fazer uma saudação especial ao Pedro Dias, da Companhia Ambiental, que desenvolveu um trabalho brilhante na questão ambiental do nosso EVTEA. E mostra que também, Luiz, o governo do Estado do Paraná tomou essa iniciativa, né? Ele tem que fazer a sua parte. E agora o setor produtivo, a sociedade, os investidores, os operadores logísticos, precisam se aprofundar e conhecer esse projeto e aí poder participar de forma efetiva. Eu queria só reforçar, continuem fazendo as perguntas por escrito, encaminhando para as nossas assessoras, e ao final a gente vai fazer aí um debate. Vamos ao próximo palestrante. Ele é engenheiro civil, especializado em planificação estratégica e desenho e gestão de projetos, consultor em temas de competitividade e logística e coautor do Plano Nacional de Logística do nosso país vizinho, Paraguai. Convido aqui à frente para a sua fala, com muita honra, obrigado, Federico Augusto Olmedo Ramírez. Bom dia a todos e todas, colegas conferencistas, companheiros de painel. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui compartilhando com todos vocês, agradecer a organização pela oportunidade que me dão de poder participar e de poder compartilhar com vocês isto que é minha visão e o que se expõe um pouco no Plano Nacional de Logística do potencial das ferrovias desde o ponto de vista paraguaio. Desde o geral até o particular, gostaria de comentar que as políticas públicas relacionadas com o que hoje nos convoca, que é a logística multimodal sustentável, têm o pé em dois documentos minimamente de políticas públicas muito estruturados. Um desses documentos, o Plano Nacional, Plano Mestre de Transportes, Infraestrutura e Serviços de Transporte do Paraguai, que é um documento projetado pelo Ministério de Obras Públicas do Paraguai. E o segundo documento é o Plano Nacional de Logística, que é um esforço conjunto entre o Ministério de Obras Públicas e Comunicações e o Ministério de Indústria e Comércio. E tudo isso que tem a ver com temas de sustentabilidade estão regidos desde o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O Plano Mestre de Transportes, o Plano Diretor de Transportes, a última atualização de dezembro de 2020, enquanto que o Plano Nacional de Logística, foi entregue em novembro do ano passado. Fui coautor desse plano, então muitas das informações aqui, dos documentos trabalhados, têm a ver com esse documento maior. Não se preocupem, não vou entediá-los lendo todo esse texto. Queria simplesmente mostrar que essa é uma captura da tela do Plano Nacional de Logística, onde se apresentam como focos os temas relacionados justamente com mudanças climáticas e energias limpas e a importância do modal ferroviário. De modo resumido, nessa página, se menciona que o Paraguai, como signatário de acordos globais, se encontra comprometido com tudo o que tem a ver com energias limpas. Há uma ênfase, claro, em toda a questão da eletromobilidade e no setor de transportes. De fato, coincidentemente, hoje mesmo uma equipe multidisciplinar paraguaia se encontra trabalhando próximo daqui, no PTI, no Plano Diretor de Mobilidade Elétrica do Paraguai.
esse é um tema que está sendo focado com muito interesse. E ainda que seja verdade que o desenvolvimento do setor ferroviário no Paraguai teve muita relevância na história econômica do nosso país, também é verdadeiro que, paulatinamente, ano após ano, foi perdendo a importância o transporte ferroviário no país, chegando ao ponto em que, hoje em dia, não há operações de serviços ferroviários. Entretanto, apesar desta situação, é relevante que tanto o setor público como o privado reconheçam a importância de reinstalar esse serviço. No exercício que fizemos para desenhar o Plano Nacional de Logística, fizemos constatar até que grau havia ainda esse compromisso e este conhecimento, e por isso convocamos a setores produtivos, especificamente 8 setores que eram relevantes, que faziam volume ou em valor de carga que movia. E entre vários temas que tratamos com eles para identificar as necessidades logísticas do país, colocamos 10 temas que considerávamos os mais relevantes para o projeto da infraestrutura multimodal logística. Um desses enunciados era justamente a necessidade ou a importância de desenvolver o serviço ferroviário no país, e quisemos então medir isso contra outros enunciados que estavam muito ativos nesse momento, que eram de alta necessidade para a infraestrutura. Começamos então o exercício com uma expectativa. Eu sou muito fã desse tema do desenvolvimento ferroviário, tenho total consciência da situação da hidrovia e da importância de desenvolver isso, e com muita expectativa incluímos este item e submetemos à opinião dos grupos. Corresponde explicar nesse caso que os grupos estavam constituídos por especialistas do setor público, mas também pessoas totalmente vinculadas à logística de cada um dos seus setores. Os setores trabalhados foram peças automotivas, carne de aves, carne bovina, carne suína, todo o setor florestal, toda a questão de medicamentos, oleaginosas. E depois de algumas voltas, começamos a verificar as contagens que iam colocando as pontuações, e todos os setores praticamente terminaram posicionando a questão ferroviária como o terceiro e quarto tema mais importante dentro de 10 temas no total. Nos chamou muitíssima atenção o fato de que o setor de oleaginosas pontuou isso como número 7 entre 10 de importância, uma importância muito baixa, quando nós tínhamos uma expectativa de que eles seriam os que mais impulsionassem isso. E abrimos então um debate para tentar entender o porquê haviam pontuado dessa maneira. Terminamos entendendo que para o setor de oleaginosas, toda a questão do acesso primário à zona de produção e a problemática de acesso a portos e toda a congestão gerada na época de safras era mais urgente para eles, e viam o desenvolvimento ferroviário como algo que ainda seria de longo prazo e que não solucionaria seus problemas imediatos, e por isso terminou se derivando por uma questão de tempo ou de urgência em uma posição mais baixa, certo? Isso nos deu certa tranquilidade porque reconheciam a importância do tema, mas em geral a maioria dos setores produtivos identifica como muito importante a necessidade de desenvolver a infraestrutura ferroviária em painéis formados pelo setor público e privado. Entramos já um pouco mais no tema. Para o Paraguai são fundamentais os 2 corredores, certo? O corredor que está mais ao norte, que une a zona de Santos com a zona portuária do Peru. E, claro, o que nos convoca, que é o corredor bioceânico do eixo de Capricórnio, que parte de Paranaguá e conecta todo o sistema chileno, que para nós é muito importante. Ambas pontas são muito utilizadas pelas mercadorias paraguaias. Tomando em consideração essa análise dos 2 corredores, tanto no Plano Diretor de Transporte quanto no Plano Nacional de Logística, se enfatizaram pacotes de soluções de zonas de projeto ferroviário que poderiam ser instaladas para nos conectar tanto ao corredor superior, ou então a extensão que estávamos mencionando recentemente do projeto da Nova Ferroeste, tanto deste lado quanto deste lado. Esse que está aqui é o corredor, e aqui há uma série de outros projetos que terminam estruturando todo o movimento de cargas aqui. Fazendo então um zoom, temos aqui a zona de Presidente Franco, onde está o extremo oeste. Aqui temos um primeiro trecho até uma cidade pivô que se chama Fram, e a partir de Fram até a zona onde confluem o rio Paraguai e o rio Paraná,
em uma parte que se chama Curupaiti, e em termos gerais denominamos tudo isso como nova confluência. Nó confluência. E aqui é um segmento muito importante para nós, que é a conexão entre From e Encarnação, que depois vamos detalhar mais adiante. Em total, estamos falando de 583 quilômetros de linhas, com 8 estações, e este projeto se encontra projetado com estudos de viabilidade apresentados, com um traçado atualizado, que foi atualizado várias vezes com a ajuda de várias agências, onde se identifica a necessidade de uma ponte ferroviária em Curupaitã, em Las Palmas, e uma ponte rodoviária em Pilar, com Puerto Cánula, na Argentina. Todo esse pacote de informação está há vários anos disponível e nunca houve um impulso suficiente e segue desse jeito. Por tal razão, decidimos então apostar um pouco mais e assentar no documento algumas questões e pusemos então como eixo número 1, eixo estratégico número 1, que fala de uma infraestrutura multimodal melhorada, modernizada, interconectada regionalmente. E enfatizamos a necessidade de impulsionar toda a questão ferroviária e algumas questões de conectividade. Em geral, desenvolver o modal ferroviário como opção à hidrovia e complemento do transporte rodoviário e fluvial, que são os mais preponderantemente utilizados no país. Assegurar a interconexão às redes internacionais, que é o que estávamos falando na apresentação anterior, e os principais nós de interesse para nós, que são os portos de transbordo. E surgiram também temas relevantes de conectividade digital, fluidez e segurança das cargas ao longo de todo o corredor, coisa que haveria de ser coordenada entre todos os países, certo? E além disso, dobrando a aposta, também colocamos argumentos favoráveis de toda a questão ferroviária, onde, de modo resumido, temos que o modal ferroviário é a principal opção competitiva à hidrovia. Todos conhecemos a problemática que atravessamos com a hidrovia e, claro, o modal ferroviário é o mais competitivo que temos, que poderia cobrir isso e que, além disso, permite diversificar o risco de toda a questão ambiental que estamos vivendo. Além disso, propusemos também no documento estratégias graduais para alcançar a conectividade, porque às vezes as pessoas dizem que está longe demais no tempo, é muito distante desenvolver tudo isso, então colocam na gaveta enquanto isso. Portanto, fizemos algumas propostas de estratégias que permitem gerar pátios de carga em locais próximos às redes, nos pontos de pivô, e aí ir construindo a infraestrutura de modo a que as cargas já comecem a fluir na direção destes nós de intercâmbio modal. Além disso, a questão que sempre sai nas conversas, nas conferências, na diferença de bitolas entre o sistema argentino e brasileiro, que vamos estar conectados a ambos, nós sustentamos que a diferença de bitolas entre sistemas de sinalização não deveria ser uma limitação, é uma solução de engenharia que não deveria deter nenhum tipo de desenvolvimento. E que o modal ferroviário pode gerar muitos aportes em tudo que tem a ver com o nível de serviço das estradas. Olhando, então, o entorno, nos alegra muita informação que estamos recebendo do projeto da Nova Ferroeste, de tentar aproximar o projeto na direção de Foz do Iguaçu. Com toda a comunicação que existe ao redor, isso para nós é realmente um tema que dará um impulso. Ter tão próxima a conexão vai mudar do dia para a noite a questão da comunicação. E também o governo nacional está fazendo seus esforços neste nó da Tríplice Fronteira, certo? A ponte internacional da integração entre Presidente Franco e Foz do Iguaçu, que chamamos de Nova Ponte, está avançando normalmente. Também está avançando tudo o que tem a ver com a área de controle integrada, algumas obras de construção, obras de arte que completam o traçado. Também se dá muito destaque ao corredor metropolitano do leste, que é uma circunvalar entre Presidente Franco, Cidade do Leste, Mingaguaçu e Hernandarias. E vocês dirão, o que tem tudo isso a ver? Porque justamente essa ponte que estamos falando não é ferroviária, não é bimodal. E o corredor metropolitano é uma solução viária e não ferroviária. Muito bem, queria fazê-lo para entender um pouquinho como funciona o nó no Paraguai e quais são os temas que estão pendentes.
Aqui vou pedir desculpas, fiz uma abstração do mapa para não complicar muito o tema com as distâncias. É um esquema abstrato. Mas basicamente, se começamos aqui no nó, temos Presidente Franco, como hoje em dia o projeto diz que é o ponto inicial. Entretanto, a circunvalar, o anel viário, e a possibilidade de ir a outras zonas permitem gerar todo este espaço. E também poderia se analisar a possibilidade de instalar a ponte ferroviária, não necessariamente aqui, mas quem sabe aqui acompanhando o desenvolvimento de Porto Índio na região de Itaipu como uma opção, mas a se analisar simplesmente. Esse trecho está acompanhado de um desenvolvimento viário, rodoviário aqui, com várias estradas que vão alimentando este corredor viário com um sistema portuário aqui distribuído entre ambas represas. Franco Fram como pivô. Neste nó, nesta parte que é onde temos mais amadurecida e mais avançada possivelmente, o que sobra então é definir o ponto de conexão com o projeto da nova Ferroeste, avaliar a potencialidade de Hernandares como ponto de gancho e a definição do local de ponte ferroviária. Essa seria neste nó. E no outro nó, em Fram Encarnación, essa ligação é fundamental para que todo o sistema alcance uma conectividade com os portos de transbordo em Buenos Aires, Montevideo, Nova Palmira, etc., no sistema argentino e uruguaio. E neste outro trecho, há uma necessidade entre Fram e Curupaití, neste passo fronteiriço, a necessidade de uma ponte ferroviária entre Curupaití e Las Palmas, a ligação com o sistema de resistência, que está a mais ou menos 60 quilômetros, que gostaríamos de saber qual é o foco da Argentina com relação a este tema. É necessário conhecer a situação do passo de fronteira no cruzamento da cordilheira, na conexão entre o sistema chileno e argentino, e também a situação das vias operacionais no Chile para fechar o corredor como um todo. Vou focar aqui nesse nó aqui, porque Pilar, para nós, é um porto estratégico, é nosso porto de águas profundas, e quando a hidrovia tem alguma dificuldade de acesso, as cargas que chegam, principalmente aqui no sistema de Angostura, terminam sendo mobilizadas por aqui e carregando pressão sobre este sistema local aqui. Um pouquinho, então, para conhecer como opera, quais são os temas importantes para o Paraguai. Então, o que temos até aqui da visão paraguaia? Por um lado, uma rede viária que está crescendo, que está programada, 5, 10 anos, todos os projetos serão impulsionados nesse período. Por outro lado, um sistema portuário que está bem desenvolvido e muito impulsionado desde o setor privado, está muito estruturado esse sistema, ainda que esteja bem estruturada sobre a hidrovia, que a cada tanto tempo tem o problema ambiental, que já sabemos, e a maneira como estão marcados os fluxos, isso gera muita pressão no sistema de infraestrutura em determinados pontos, gerando ineficiências e fazendo diminuir o nível de serviço no sistema rodoviário. Como terceiro tema, temos um projeto completamente projetado, que já deveria haver dado alguns passos a mais do que efetivamente deu. E temos como assunto relevante maiores demandas e exigências para a logística. Temos crescentes volumes de produção com novos centros de gravidade, não somente devido às cargas usuais que vão aumentando, temos grandes projeções de crescimento de cargas, onde os principais e tradicionais rubros são grãos, fertilizantes e combustíveis, mas também temos agora mesmo, instalando-se no país, projetos muito grandes de cimento Portland, setor florestal, com tudo que são produtos florestais, celulose e papel, além de biocombustíveis, hidrogênio verde e amoníaco. O Paraguai está focado na busca de novos mercados mais atrativos, menos comoditizados, então precisa de logística, de opções logísticas para poder buscar esses mercados, essas saídas. E sempre temos um esforço para atrair investimentos e para ser parte das cadeias regionais e logísticas, claro. Em suma, e com isso concluo, que temos desde a visão da potencialidade para o Paraguai de instalar ou não este projeto de corredor bioceânico de Capricórnio. Antes de mais nada, temos todos os instrumentos de política, a institucionalidade e os documentos técnicos necessários para impulsionar a implementação do projeto, coisa que não é pouca.
Em segundo lugar, temos condições de geração de cargas que são superiores ao que tivemos no histórico usual. Ou seja, se os projetos já tinham viabilidade naquele momento, com essas novas comissões de cargas, com muito mais razão. Temos contingências e externalidades originadas pela questão natural, pela natureza, que fazem com que, na atualidade, o modal fluvial não possa aportar o habitual, pelo menos não do ponto de vista do comércio internacional paraguaio. Portanto, o Paraguai urge em buscar outras saídas. E temos um convencimento demonstrado com todos os documentos e todos os exercícios que fizemos com o setor público e privado da necessidade de desenvolver um modal ferroviário, seja como opção da hidrovia ou como um esforço para melhorar a capacidade multimodal do país para oferecer algo para o processo de atração de investimentos ou simplesmente para alcançar maior eficiência com os fluxos atuais. De todos os lados, fecha essa conta do convencimento do setor público e privado. E, além disso, temos que o modal ferroviário tem uma enorme capacidade de atuar como articulador e como complemento, ao mesmo tempo, de caminhões e de todo o tema fluvial de barcaças e balsas que temos desenvolvido. E, além de ser o articulador por excelência, também pode ser o estruturador de cadeias de valor regionais. E, por último, o impulso que sabemos que o Brasil está dando a todo o desenvolvimento ferroviário e as demonstrações que se vão dando, o efeito que causa ao aproximar seu ponto de contato um pouco mais próximo do nó da tríplice fronteira, são indicadores que nos dizem que é o momento suficientemente maduro para impulsionar isto. Ainda falta alguma vontade política, mas economicamente a visão de futuro e as possibilidades de que isso seja um esforço de ganho mútuo, me parece que já está claramente, já se pode ver com clareza. E queria também compartilhar com vocês esta visão. Era apenas isso e estou aberto para qualquer consulta. Muito obrigado. Muchas gracias, Federico. Muito obrigado, Federico Olmedo Ramírez, assim como Luiz. Como o projeto Nova Ferroeste olha para a sua integração com o Paraguai e como o Paraguai também olha a sua integração com o Brasil, se conectando no mesmo ponto. No papel está tudo certo, né? Vamos ver se o Bernardo fala quais são os desafios para que isso aconteça de verdade, né? Ou o que precisa fazer. Porque o que mais nos incomoda, e o que foi falado, é o tempo. O tempo está passando, né? Precisamos realizar isso de uma forma efetiva. Eu tenho já algumas perguntas, quero desafiar meus amigos aqui, Euclésio Finati, representando o presidente do CREA Paraná. Faça uma pergunta de engenharia para nós aqui, Euclésio. O Mel, ex-presidente do IEP, também traga uma pergunta para nós aqui. Vamos ao próximo palestrante. Economista com pós-graduação em análise de elaboração de projetos e mais de 40 anos de experiência na área de transportes. Economista, pós-graduação em análise de elaboração de projetos. Currículo grande aqui. Presidiu a Interférrea, empresa de transporte ferroviário, e compôs o grupo controlador da FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, e da Ferrovia Sul-Atlântica FCA, atual hoje Rumo Malha Sul. Criou e dirigiu a Associação Nacional de Transportes Ferroviários, extremamente atuante até os dias de hoje, né? A NTF. Foi diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a nossa NTT, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte Ferroviário e Rodoviário de Cargas e Passageiros. Participou como presidente da criação da EPL, Empresa de Planejamento e Logística. Atualmente, consultor na área de logística e mobilidade. Trago aqui à frente, com muita honra, o senhor Bernardo Figueiredo. Bom,
Bom, bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao meu amigo Danilo a honra de ser convidado para esse evento, que eu acho da maior importância e pelo que eu vi hoje na primeira parte agora, é da maior importância e vai ser da maior importância. E a importância que esse evento tem é exatamente trazer, jogar luz sobre essa questão e tentar angariar esforços para realizar as coisas que precisam ser realizadas. Talvez eu tenha uma noção de tempo diferente da do André e do Fagundes, porque eu coordenei, em 1976, eu coordenei a avaliação econômica da ligação do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, a Porto de Paranaguá. Então, o primeiro estudo de viabilidade da Ferroeste, na verdade, é de 1976. Então, assim, a gente tem que ter paciência, porque as coisas demoram mesmo, né? Então, em 2004, o governo estava começando a pensar em revitalizar a ferrovia e eu disse, olha, nós temos uma ligação bioceânica já pronta, né? E coloquei 2 engenheiros que saíram de São Paulo e foram até Antofagasta, no alto de trem, e fizeram um relatório sobre essa possibilidade de ligação, o que depois estimulou aí o BNDES a fazer o estudo de viabilidade da ligação, mostrando ser muito mais viável uma ligação através do Paraná, né? E é com muita felicidade que eu vejo agora a nova Ferroeste com um projeto que dá outro salto nessa intenção de fazer uma ligação ferroviária para o país, em primeiro lugar, e olhando a integração com a América Latina e dando o primeiro passo efetivo para que essas coisas se realizem. Quer dizer, a primeira coisa que tem que ser feita é você estruturar o projeto, fazer o estudo de viabilidade, modelar, criar as condições para articulação dos investidores, de atração dos investidores. E eu fico muito feliz de ver que esse passo está sendo dado e está sendo dado com muita competência. O André colocou aqui, eu vou, antes de entrar, na verdade, eu trouxe algumas figuras para estimular a gente a reflexão, mas eu falar da Lei das Ferrovias. A Lei das Ferrovias criou o instrumento novo da autorização, que é um instrumento importante, mas eu, pela minha experiência, pelo tanto que eu já vivi nessa área, eu tenho que fazer algumas ressalvas. Assim, eu acho que se tem um lugar onde essa lei vai ajudar e está ajudando, é na Ferroeste. Assim, eu vi recentemente uma entrevista do presidente do BNDES, o atual presidente, e ele falou uma coisa que eu venho repetindo há muito tempo. Assim, nós não temos experiência no mundo nenhuma de ferrovia que foi construída 100% pela iniciativa privada. Assim, não existe. Nos Estados Unidos não foi, na Europa não foi, aqui não foi. Então, assim, a gente tem que ver com muito cuidado essa coisa do Estado deixar suas responsabilidades e atribuir suas responsabilidades à iniciativa privada. Ontem eu assisti aqui a palestra do meu amigo o ministro Parkinson, em que ele colocou uma visão de infraestrutura que é muito necessária, que é você olhar a infraestrutura não olhando só a infraestrutura, mas olhando o que ela representa para o entorno dela, né? Nós temos hoje o corredor bioceânico e todos os projetos que gravitam aí, que estão formulados para o eixo Capricórnio, eles são de fundamental importância para alavancar a produção, o desenvolvimento e a competitividade das regiões que estão envolvidas nesses projetos. Sem a infraestrutura, essa possibilidade de produção, de desenvolvimento, ela não se realiza. Então,
muitas vezes a gente tem que colocar a infraestrutura, a maior parte das vezes, antes para que ela propicie que se realize o investimento. Então, nem sempre a gente tem a demanda realizada para depois falar assim, agora eu tenho aqui um monte de problema, vou pensar com a infraestrutura que eu resolvo. Não, eu tenho que fazer a infraestrutura antes que os problemas se instalem. Eu tenho que fazer estrutura para estimular o desenvolvimento econômico, para estimular a produção, para baratear o produto na mesa do consumidor, né? Então, essa visão que a gente tem que ter da infraestrutura, ela não é descasada, pelo contrário, a infraestrutura é consequência do desenvolvimento econômico. Quando a gente fez o primeiro estudo de viabilidade da Ferroeste, a gente projetou, município por município, qual era o potencial de produção que tinha aquele município e o que a ferrovia podia propiciar de competitividade para aquele potencial se realizasse, né? Então, a viabilidade da ferrovia ela se dá por um conjunto de fatores que envolve o potencial de crescimento e desenvolvimento que cada região tem. Então, nem sempre ela tem uma lógica econômica, financeira, que é um negócio que gera retorno. Ser um negócio que gera retorno é um atributo importante para que a gente atraia a participação do capital privado, para ajudar a complementar o capital público e que para a gente tenha atratividade para que a iniciativa privada assuma aquilo. Eu acho que o Estado ele tem que ter um papel fomentador, estruturador, mas ele não pode ter um papel de ser o tocador do negócio, né? Então, eu acho que é importante a gente ter um equilíbrio entre o que é privado e o que é público, qual é o papel de cada um. E eu acho que aqui, então, das diversas autorizações que foram concedidas atualmente, algumas eu já estudei há algum tempo. Assim, se tem um lugar onde a ferrovia tem uma lógica econômica forte, você tem uma economia que já é uma economia desenvolvida, se já tem instalado uma capacidade de produção, a competitividade é uma necessidade premente, no Paraná, nessa região. E além de você ter uma lógica econômica forte que sustenta esse projeto, você tem um outro fator que vai ser muito importante nessa estruturação, que é o fato de ter a Ferroeste, e já ter uma parte realizada e ter a participação do Estado fomentando esse projeto. Então, sobre a autorização, eu acho que não é uma pomada para calo e cravo, como diz lá na roça, que resolve qualquer problema. Ela tem que ser vista como... Ela é muito eficiente em alguns casos, em outros não é. Mas eu acho que, no caso do Paraná, inclusive, resolveu uma questão que eu não entendia por que ela existia, mas ela existia, que era a recusa que a NTT teve em determinada época, que eu fui lá ajudar e discutir isso e não consegui convencer, que é de dar à concessão da Ferroeste o desenho que ela deveria ter, com acesso ao porto e com a extensão até Maracaju. Eu acho que a autorização, se não serviu para nada, já serviu para dar à Ferroeste essa configuração que é fundamental para que ela se desenvolva. Então, eu acho que a gente tem que olhar os projetos do Eixo do Capricórnio como um projeto importante e interligado. Assim, na medida em que eu tenho uma ferrovia competitiva, que alavanca uma produção agrícola, que gera granéis, essa atividade ela gera outros efeitos e tem um efeito multiplicador, ela atinge as cidades. Nós vimos aqui de manhã uma apresentação sobre a estruturação das cidades. O Fagundes falou da questão de Curitiba. Nós temos 13 quilômetros de ferrovia dentro de Curitiba, que podem servir para a mobilidade urbana, desde que se faça um contorno ferroviário. Então, a gente não pode pensar as coisas separadas uma coisa da outra, né? A gente tem a questão. Eu não tive condição de assistir o painel da questão aeroviária, mas assim, o transporte de carga pelo meio aéreo, ele é importante, mas ele requer que a região
se desenvolva e gere. Você tem determinadas cargas que são atrativas, que são capazes de migrar para o transporte, utilizar o transporte aéreo, mas são cargas mais nobres, então elas pressupõem que você primeiro alavanca um desenvolvimento que gere esse tipo de demanda, né? A nossa rodovia lá de integração, a bioceânica rodoviária, né? Ela não é só uma ferrovia que liga dois portos, ela é uma rodovia que pode ser alimentadora também da infraestrutura ferroviária, né? Então, eu acho que é importante a gente ter... Desculpe, eu estou fazendo uma introdução muito grande, deixa eu passar aqui para o... Os países da América do Sul desenvolveram e vêm trabalhando em diversos projetos prioritários. Esse mapa mostra esse conjunto de projetos prioritários, e desses projetos eu coloquei um filtro em cima dele, um layer em cima dele, com os projetos rodoviários que estão inseridos, os ferroviários que estão inseridos aí. Então, nós temos hoje, na verdade, o chamado o corredor bioceânico ferroviário do eixo de Capricórnio, né, que liga Paranaguá até Antofagasta, e nós temos também um outro projeto, que é a ligação de Porto até o Porto de Ilo, no Peru, passando pela Bolívia, e nós temos também um outro projeto, que é considerado prioritário pelos países, que é a ligação de Montevidéu até o Paraguai, Assunção, que foi mencionado aqui pelo representante do Paraguai. Esses projetos, a gente não pode ver esses corredores como corredores, um projeto único. Assim, na verdade, o corredor bioceânico, eu não tenho uma carga, ele não é um canal do Panamá que faz a travessia do continente e vai para o outro oceano. Ele, na verdade, e nós vimos na palestra da manhã, falando sobre a estrutura portuária, né, nós temos grandes portos que se desenvolveram e são pujantes, apesar da logística que os alimenta, né? Eles têm muito mais potencial do que o que eles realizam hoje, porque eles não têm uma logística competente que os alimente. Então, nós temos que ver esse corredor, assim, Paranaguá tem que ser um porto, uma alternativa competitiva para essa área de produção do interior do continente, que tem que ter a opção de vir para cá ou ir para lá, né? Como nós podemos, dependendo do tipo da carga, você pode ter uma carga que saia do Paraná e vá até a Antofagasta para reduzir o custo marítimo, ou pode ter uma outra que saia dessa região e vier para cá para outra, dependendo do destino final dessa carga. Mas não é, a lógica dele não é uma travessia só. Então, hoje, qual é a situação? E eu vou começar pelo nosso corredor do eixo Capricórnio aqui. Paranaguá, assim, ele tem que vir oferecer uma logística competitiva para essa região, para que ela se realize, para que ela tenha uma opção competitiva. Em determinado momento, nós fechamos a porta para o Paraguai aqui em Paranaguá. E o Paraguai teve que buscar alternativa hidroviária de sair pelo Rio Paraná para Montevidéu, porque nós criamos barreiras para eles virem para a coisa. Isso, felizmente, nós estamos vencendo, né? Então, assim, na medida em que esse projeto da Ferroeste avance, ele cria competitividade, ele atrai a carga para Paranaguá, e ele vai, com certeza, estimular o Paraguai a realizar o seu projeto ferroviário. Não adianta o Paraguai fazer uma ferrovia aqui se ela não liga, se ela não tem conexão com nenhuma outra ferrovia, né? Então, para ele realizar esse projeto, é fundamental que se realize esse, né? Aqui, você olhando para cá, eu tive, em 2016, eu fiz um trabalho que o ministro Parques acompanhou lá com a Unasul, para identificar por que os corredores, os projetos prioritários, não evoluíam, né? E eu tive em todos os países, e o Chile, por exemplo, já estava iniciando um processo que, até onde eu sei, já estava avançando muito. Salta já está fazendo, aqui na região de Salta, terminais intermodais importantes, para Antofagasta buscar essa carga, que oferecer para essa região uma alternativa eficiente para ir para o Chile.
né? Nós temos aqui um problema dos Andes, de vencer os Andes, que é um zigue-zague, é uma ligação ferroviária que tem um limite de capacidade, ela não é capaz de transportar grandes volumes com eficiência. Então, mas ela tem seu nicho de mercado em que ela é competitiva. E, nesse sentido, o Paranaguá pode avançar também e oferecer um complemento a esse corredor, né? Nós temos aqui no corredor da Bolívia, de Santos até Ilo, nós temos essa ferrovia que hoje está abandonada, foi devolvida, e a EPL está modelando uma nova concessão, um novo projeto para ela, mas hoje ela está absolutamente abandonada, da mesma forma que essa ferrovia da Argentina está abandonada. Nas reuniões que eu tive com a Argentina, os argentinos foram muito claros de revelar a baixa prioridade que eles teriam em recuperar essa ferrovia. Então, se essa ferrovia não for colocada no mesmo padrão, num padrão de eficiência, não adianta eu ter a linha no mapa aqui e falar que só falta fazer a parte do Paraguai, certo? A Argentina também tem que fazer um esforço. Então, o corredor bioceânico não é um esforço de um ente que vai fazer um corredor bioceânico. É o esforço de cada país de fazer a sua parte e construir os pedaços e ter consciência de que é importante para a Argentina ter um acesso ao Pacífico, ter um acesso a Paranaguá, porque isso vai oferecer alternativas logísticas para essa região, que vai propiciar o desenvolvimento da região, né? Ainda falando desse corredor, nós temos essa linha da Bolívia, que é uma linha que funciona muito bem, que talvez seja desse sistema a linha que está em melhor condições. A Bolívia, de certa forma, fez seu primeiro passo ao estudar a ligação de Santa Cruz até La Paz. Tem um estudo com uma boa técnica, bem desenvolvido, o estudo de viabilidade dessa ligação, mas esse pedaço final da ligação com Ilo é um pedaço que ainda tem um longo caminho antes de se tornar uma coisa viável. Esse outro corredor aqui, da ligação, que também faz parte do projeto ferroviário do Paraguai, de ligar a Assunção, a Encarnação e ligar até Montevidéu, nós temos aqui uma questão que se revela, e eu acho que o representante do Paraguai revelou que ele acha isso um problema secundário, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir mais e entender, que é a diferença de bitola, né? A bitola desse corredor é 1.435, que é um sistema absolutamente apartado. O Uruguai também é 1.435, e na Argentina você só tem esse corredor que é nessa bitola. E o Paraguai parece que está projetando suas ferrovias para a bitola de 1.435. Então, assim, isso aí cria um problema. Assim, é claro que você pode fazer um transbordo, você pode mudar, você pode vir com um trem e passar para outro? Pode. Assim, não é uma coisa fisicamente impossível, mas é uma restrição e é um fator que gera, é uma impedância que você gera no transporte ferroviário e que você retira a eficiência do transporte ferroviário. Então, eu acho que essa questão ela tem que ser discutida e pensada, principalmente no caso da Ferroeste, que está se tornando uma realidade, e aí, dependendo também do que for definido para a Ferroeste, de ter eu acho que daria mais eficiência à ferrovia do Paraguai se tivesse essa uniformidade, porque a ferrovia na Argentina também é bitola de 1 metro, esse corredor é todo bitola de 1 metro. Então, assim, a gente tem que pensar essa coisa de bitola para que ela não seja uma restrição igual é hoje em Uruguaiana, por exemplo, que chega a bitola métrica e tem a bitola de 1.435, e isso impediu que esse corredor se desenvolvesse. Eu gostaria que a gente pensasse a coisa de uma forma mais ampliada. No projeto da Ferroeste, nós temos aqui a ligação de Cascavel com Maracaju. Essa ligação, ela além de permitir que Paranaguá também se insira nesse corredor bioceânico de Santos até o Ilo,
ela também cria uma opção para o Paraguai, que também foi mencionada aqui na apresentação anterior, de ter além dessa ferrovia pela região sul do Paraguai, ter também uma ligação ferroviária para o Chaco, e aqui ela pode se integrar também com a rodovia que vai fazer a ligação até Antofagasta, né? E aí nós temos os terminais como fatores importantes. Nós temos também essa ligação de Santa Cruz até Salta, que é uma ferrovia que existe, é um sistema de bitola estreita que vem até Buenos Aires. Quando eu comecei a trabalhar na área de transporte, em 74, eu vi uma reportagem, tinha uma reportagem, não sei se é no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, que fazia propaganda de uma aventura para você fazer nas férias, que era você pegar um trem em São Paulo e ir até Buenos Aires de trem. Então, assim, essa ferrovia ela já funcionou, ela já teve os seus tempos, e hoje ela está completamente abandonada. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar ferrovia não só no caso das ligações bioceânicas, mas também no caso do Brasil, nós temos que deixar de pensar ferrovia como corredores e pensar como malha. Assim, o mercado, nós temos corredores de exportação, nós temos fluxos concentrados de exportação, mas a ferrovia também tem um papel de integrar, e quanto mais ela funcionar como uma rede, mais mercado ela tem, mais competitividade ela vai ter. Eu queria, para encerrar aqui, que já acabou meu tempo, e eu não quero ser o fator de atraso aí do evento, eu vou apresentar umas fotos aqui, que foram as fotos que a gente tirou dessa viagem que a gente fez de Santos até Antofagasta, que é para vocês terem visualmente o que é esse corredor e o esforço que tem que ser feito, principalmente nesse trecho de Santos até Corumbá e nesse trecho, nessas ferrovias da ferrovia Belgrano. Aqui nós estamos começando de Santos no sentido de Corumbá, tá? Então, essa primeira, na época funcionava como residências, mas Santos, Bauru, Três Lagoas e tal. Eu não vou comentar nada, eu só vou passar porque elas dizem por si. Opa. Então, essa é a malha oeste do Brasil. Quando você entra na Bolívia, muda a característica, mas não adianta a Bolívia ter uma ferrovia bem construída e com estado de conservação bom, se ela não consegue penetrar no Brasil, né? Aí, quando ela vai para a fronteira, aqui é a descida para a Argentina, já não tem mais a mesma característica da ligação com Corumbá, porque quando entra na Argentina, essa é a ferrovia da Belgrano, que vai até Salta. Mas aí quando você chega em Guilherme e Salta, você tem a subida da serra. Esse é o zigue-zague que você tem que fazer na serra. O trem tem que fazer um zigue-zague para ir subindo a serra, vencendo a serra aos poucos, né? Então, você tem um desnível grande, né, de uma linha para outra. Então, o trem vai, vem aqui, sobe um pouco, vem. Então, essa é a maior restrição nesse trecho. Mas, quando você vence esse trecho, já chegando em Socompa, a ferrovia já tem uma qualidade melhor até chegar em Antofagasta, né? Então, assim, quando a gente olha isso, o desafio é você colocar essa infraestrutura que está abandonada hoje, tanto na Argentina quanto no Brasil, num padrão. A ferrovia, não adianta eu ter o risco no mapa, eu tenho que ver o que aquele risco é na realidade, né? E não adianta eu achar que qualquer ferrovia é competitiva. A ferrovia, para ser competitiva, ela tem que ter uma velocidade boa, ela tem que ter uma capacidade boa, tem que ter um nível de segurança bom. Então, a gente tem que ter um corredor que esteja todo no mesmo padrão. E o padrão que eu diria que esse corredor tem que ter é o padrão que nós estamos construindo aqui na Ferroeste. Muito obrigado aí, desculpe se eu me excedi no meu tempo.
Agradecemos ao senhor Bernardo Figueiredo. Passou um pouquinho do tempo, mas como ele começou a estudar lá na década de 70, você tem mais tempo para falar, tem mais assunto, então está tudo certo. Bom, gostaria de convidar aqui ao palco uma autoridade importante do nosso Estado, o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, engenheiro Fernando Furiati. Por favor, Fernando. A gente vai colocar uma cadeira para ele aqui e vamos iniciar, então, as perguntas. Primeira pergunta aqui é do Jorge Guzman, do Paraguai, e eu deixo essa pergunta aqui em aberto, até se o nosso secretário quiser falar também, vai ficar à disposição. Vamos lá? Por que o Brasil não considera a ferrovia acionada pela Baía de Paranaguá ao Pacífico para baixar o custo ferroviário e reduzir a contaminação ambiental a zero, como fazem os europeus e asiáticos? Jorge Guzman. Não considera mesmo, é isso? Alguém pode falar um pouquinho sobre isso? Por que o Brasil não considera a ferrovia acionada pelo Paraguai até o Pacífico? A pergunta é um pouco confusa, mas vamos lá. Por que o Brasil não considera a ferrovia acionada por Paranaguá ao Pacífico para baixar o custo ferroviário e reduzir a contaminação ambiental a zero, como fazem os europeus e asiáticos? Não, pois a ideia é essa, né? Assim, nós vimos aqui na apresentação do Fagundes. Você está falando da eletrificação. Não consegui adivinhar aqui, desculpa. Da questão da eletrificação? Eu acho que no projeto do Paraguai está prevista a ferrovia eletrificada, ou pelo menos era originalmente a prevista a eletrificada. Ela realmente, principalmente para áreas em que você tem que vencer uma rampa grande, como é a ligação Paranaguá-Curitiba, a eletrificação, além de ter os efeitos ambientais importantes, ela é também ela reduz muito o custo e aumenta muito a capacidade da ferrovia, mas é um investimento muito maior do que você fazer ela diesel. Então, assim, a nossa opção por diesel é muito em função da limitação da capacidade de investir. E também não adianta você fazer um trecho só elétrico e depois você ter a conexão, você não ter a conexão com... Por exemplo, essa é uma outra questão que tem que ser repensada aí na discussão da integração com o Paraguai, se vai ser eletrificada lá e não aqui, como é que isso se articula. Mas, com certeza... Se o tema ferroviário acionado eletricamente, então se dá cumprimento às obrigações que temos todos de dar cumprimento ao Acordo de Paris sobre o meio ambiente, porque, caso contrário, seguimos queimando derivados de petróleo quando se poderia eliminar completamente com o uso de sistemas ferroviários elétricos, como é feito pelos asiáticos europeus hoje, e que estão reduzindo consideravelmente a produção de dióxido de carbono. Muito que fazer até chegar lá. Mais algum palestrante quer complementar? Fagundes, Federico? Federico, por favor. Luiz, então, primeiro, depois o Federico. Só liga o microfone. Sí, quería complementar la visión del colega. Queria complementar a visão do colega, eu estou de acordo, é um tema relevante, é uma questão relevante para todos os países, isso é parte de todos os acordos importantes, de todos os projetos que já tem esse foco elétrico. Entretanto, não é possível deixar de reconhecer o seguinte: o foco elétrico é perfeitamente aplicável, principalmente no transporte de passageiros
em trens de baixas distâncias, onde a eletrificação já é um ativo presente. Agora, quando falamos deste tipo de território, onde é necessário abrir a carga do investimento para a eletrificação é uma questão importante que às vezes afeta a viabilidade do projeto, isso às vezes define a viabilidade. Então, por um lado, o senhor tem toda a razão, mas quando se equaciona o negócio e se vê os volumes de carga e o investimento necessário, o tempo de retorno, e se vê os tempos de concessão e o custo do material rodante elétrico versus outro tipo de material rodante, por exemplo, diesel elétrico ou puramente diesel, então começam a ser geradas diferenças nos números que às vezes impedem equacionar o negócio e completar a viabilidade. Isso é uma questão que não é possível desconhecer, não se trata somente... O foco não pode ser somente nisso, mas sim é fundamental que haja o foco ambiental, claro. Existem projetos de melhoria para lidar com as épocas secas com baixo calado do rio Paraguai, para não depender do Porto Pilar, que age de forma monopolista sazonal? Vão aprofundar o rio Paraguai? Pergunta do Li. Muito bem, a resposta direta e fácil é sim. Há projetos e, de fato, há tramos que já estão concessionados e que estão sendo trabalhados em tudo que tem a ver com manutenção da hidrovia. Agora, o problema da hidrovia não é simples, porque há tramos que são puramente paraguaios, onde é possível trabalhar sem problema, e há outros trechos onde é necessário colocar-se de acordo entre os dois países. Nesses trechos que são de soberania puramente paraguaia, é mais fácil articular projetos. Então, a resposta direta é que sim, existem e sim, estamos trabalhando nisso. Agora, o que está por baixo disso, e que aí sim é onde está realmente o coração da questão, é que há um cabo de guerra entre o setor público e privado. Por um lado, o setor público defende que o custo desse tipo de trabalho, de dragagem, aprofundamento, aumento do calado, manutenção, são custos importantes, relevantes, e que o que deveríamos estar fazendo é propor uma solução a partir dos armadores fluviais que comecem a trabalhar com embarcações com dimensões menores e com calados menores. A resposta do setor privado a isso, das empresas de transporte, é que vocês deveriam estar preocupados com a manutenção da hidrovia e nós seguir funcionando como estamos acostumados. Então aí tem um ping-pong, um cabo de guerra entre o setor público e privado que eu acredito que obedece à questão de que a logística, como se posicionou nos últimos anos, na última década, como um tema transversal e que é meio que o motor da economia em vários temas, a logística obriga a coordenação de muitos temas de institucionalidade. A capa mais abaixo é a infraestrutura, a capa base está coordenada pelo Ministério de Obras Públicas. O tema de transporte está regulado por obras públicas, mas desenvolvido pelo setor privado. E em cima disso vem os operadores de cargas, os 2PL ou 1PL. Isso é puramente o setor privado, mas está regulado pela normativa de comércio e entre o Ministério de Indústria e Comércio. Os tipos de carga que circularão e como priorizá-las, isso é um espaço público-privado. E aí o que vem em cima disso, todo o pacote de transmissão de dados, informação, trâmite, simplificação de trâmites, questões aduaneiras, controle integrado, etc., isso é discutido entre vários países. Então, a pedra angular que é necessário trabalhar desde o meu ponto de vista, pelo menos o que eu acredito, é fortemente na institucionalidade e tratar de entender que a logística do século XXI é diferente da logística do século XX e que urge que os ministérios, secretarias deixem de trabalhar de maneira estanque e comecem a trabalhar de maneira piramidal, com várias camadas coordenadas de cima para baixo, e que eu acho que a institucionalidade é um problema que deve ser trabalhado e que deve começar a entender os novos modelos de governo para corrigir isso. De grandes projetos. Para isso, precisamos de engenheiros.
Você consegue avaliar a importância e a quantidade desses profissionais para a realização deste projeto? Euclésio Finati, assessor da presidência do CREA Paraná. Essa é uma boa pergunta. Quando a gente começou os estudos, nós identificamos claramente que pior do que o sucateamento de trilho e dormentes foi o sucateamento do conhecimento ferroviário. E tanto que quando a gente lançou o edital de contratação, obviamente a gente tinha uma série de encargos, isso só foi possível havendo uma associação de empresa brasileira com estrangeira, para que a gente pudesse trazer as melhores práticas para o projeto, né? Então, objetivamente, infelizmente o Brasil tem que investir e rápido na questão ferroviária, né? Essa questão, falar do modelo de autorização nosso aqui, nós já temos 2 demandas, são trechos pequenos, são short lines mesmo, de 15 quilômetros, mas precisa ter engenharia para isso, né? Então, existe uma demanda, uma necessidade que vai ser cada vez maior, porque não adianta, o perfil médio você mexeu com ferrovia? Sim. Quando? Há 30, 40 anos atrás. O que você faz agora? Rodovia. Então, se perdeu, essa massa de conhecimento se perdeu ao longo do tempo. E o que existe não está alinhado com as melhores práticas. Então, a resposta, sim, eu acho que essa é uma coisa que o Brasil tem que repensar. Conhecimento é o que transforma os países em diferentes. A transformação vem através do conhecimento. E sem esse conhecimento, o modal ferroviário vai ter dificuldade, sim, de se desenvolver. Obrigado, Luiz. Quase encerrando o nosso painel 3 ferrovias. Para a última pergunta, também para o Fagundes. Quando falamos de logística multimodal, estamos pautando a interligação de vários modais para um objetivo em comum, como a mobilidade e produção. Na fala do Luiz Fagundes, ele relata que com o projeto da Ferroeste pode-se aumentar em 10 vezes a quantidade da logística produtiva. Então, qual a pergunta aqui? Gostaria de saber como no projeto está pensado a interligação com outros modais, rodoviário e hidroviário. E se o Porto de Paranaguá está apto para este aumento da produção, ou da produtividade, logística. Agente local de inovação, Andressa. Acho que foi uma outra grande pergunta. Logística nada mais é que conexão de modais. Ela não existe se não houver conexão de modais, né? O rodo, ele tem uma característica importantíssima, que é o de porta a porta, né? Mas a ferrovia, o tipo de carga que nós temos e pelas distâncias, é uma solução bastante próxima do ideal para longas distâncias. E se não estiver conectada com o porto, também não funciona, né? Então, como é que isso se transforma na vida real? Vamos pegar uma safra no Mato Grosso do Sul, né? Aí você vai para basicamente, rodoviário, você vai ver o frete está 30% mais caro. Você vai dizer, normal, colheita, né? Aumentou a demanda, né? Só que tem um problema, mesmo pagando 30% a mais, você não tem caminhão. Por que você não tem o caminhão? Porque ele prefere fazer trajetos mais curtos. Ele trazer o porta a porta, ele traz da lavoura, ele entrega no terminal, né? Então, o perfil com a nova, de atuação do caminhoneiro, do modal rodo, ele vai mudar. Ele vai ser qualidade de vida muito melhor. Exemplo, Porto de Paranaguá. O caminhão vem lá do oeste, carregado, ele fica na beira da estrada, 4, 5 dias, esperando uma carga de retorno. Para um frete aviltante, só para pagar o combustível. Isso não é negócio. Não é porque ele está com o ativo parado, 4, 5 dias, ele está gastando para sobreviver 4, 5 dias, e ele está buscando a carga para pagar combustível, né? Então, o modal rodo, integrado com a ferroviária, ele tende a ter uma rentabilidade maior, e também tem uma qualidade de vida melhor. Outro sintoma, hoje as transportadoras têm 20% a 30% de caminhões parados para transporte de longa distância, porque não tem caminhoneiro disposto a fazer esse tipo de trajeto de mais de 1.000 quilômetros, né? Então você tem esse benefício, por isso é importante a conexão. O porto, sem dúvida nenhuma, né? Se não, até a gente usa uma frase lá, o porto é um grande terminal da ferrovia, como a ferrovia é uma grande pera ferroviária do porto. Se eles não andarem juntos, e isso é muito importante e se reflete no que está acontecendo no Porto de Paranaguá, que é a alocação de investimentos que vão poder levar, em 2030,
a movimentar 100 milhões de toneladas. Porque se o porto não tiver isso como está tendo, não vai adiantar ter uma grande ferrovia. Então, a logística é conexão de modais, né? E eles têm que andar juntos, sim. E vão se retroalimentar, porque a ferrovia sem caminhão não funciona, o caminhoneiro vai funcionar melhor tendo uma ferrovia, a ferrovia sem porto não funciona e o porto sem ferrovia também não vai funcionar. Obrigado, Luiz. Encerradas as perguntas, cumprindo aqui rigorosamente o horário da nossa programação. Queria aí agradecer a todos, em especial aos nossos palestrantes, Bernardo Figueiredo, Luiz Fagundes, Federico. Obrigado, foi uma honra participar, lembrando sempre, né, que o Filmes, através da FACEAP, é um fórum permanente e que as discussões começam de uma forma mais integrada, talvez mais aprofundada, a partir deste evento. Passo a palavra ao nosso mestre Bruce, muito obrigado. Obrigado, André, obrigado aos nossos painelistas, peço uma salva de palmas. Excelente e rica contribuição, muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, só para informar que nós teremos o nosso almoço, será servido na sequência aqui no Sonata 3, que fica aqui ao lado. Logo mais às 14 horas em ponto, nós retornamos com o nosso quarto painel, falando sobre rodovias. E na sequência, gestão coordenada de fronteiras, produção e comércio. Então, bom almoço a todos, nos falamos às 14 horas em ponto, neste mesmo auditório.